Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana com a nossa aula de robótica. Essa semana nós vamos fazer a aula furadeira. Vocês vão ver como é legal. Prestem bastante atenção. Essa semana, terceiro ano, nós faremos a montagem de uma furadeira. Olhem aí do lado como vai ficar a nossa montagem na imagem que está aparecendo aí para vocês. Antes da gente ver como ficou a montagem, nós vamos fazer o passo do conectar. Então vamos lá comigo. Você já notou que os motores são utilizados em vários aparelhos e máquinas? Aí eu coloquei várias imagens de aparelhos domésticos, né, que a gente tem na nossa casa, alguns deles, e que eles são utilizados motores, tá? Nós temos aí batedeira, liquidificador, ventilador, a própria furadeira, que nós faremos uma também hoje de Lego, o secador e aí nós também temos uma escova de dente com motor. Essa escova de dente com motor, não sei se vocês já viram, mas a gente nem precisa fazer esforço para escovar. É só a gente ficar parada com ela que ela se move por ter um motor, tá? Nem sempre foi assim, né? Nem sempre as pessoas tiveram objetos que continham motores. Então, antes da invenção dos motores, as pessoas faziam as coisas manualmente ou também utilizavam força de animais, tanto para carregar coisas quanto para transportar algo de um lugar para o outro, né? Os animais foram muito utilizados para isso. Então, já que estamos falando em motores, você sabe o que é um motor? Já parou para pensar? Aí nós temos um motor Lego, que nós utilizamos nas montagens, vocês já utilizaram em várias montagens nas nossas aulas. Temos uma furadeira aberta, onde ali dentro da furadeira nós temos um motor e temos também a imagem de um portão automático, onde na parte de baixo desse portão a gente tem um motor que faz ele abrir e fechar automaticamente. Então, pessoal, um motor é um mecanismo que produz força. E com essa força que ele produz, ele aciona máquinas, dispositivos ou engenhos. O motor de uma furadeira, por exemplo, tem que ser bem potente, porque ela precisa perfurar as paredes. O motor Lego ele é bem potente, mesmo sendo pequeno, ele é potente. E ele que permite que as montagens façam movimento. Então, olhem aí, nós temos um Você Sabia. Você sabia que os controles de videogame e os celulares também têm motor? É isso mesmo. Os controles de videogame têm motor e isso faz com que ele se mexa quando nós estamos jogando algum jogo de videogame. E os celulares, eles também têm um pequeno motor que faz o celular vibrar quando está no modo silencioso. Então, talvez vocês não sabiam, mas os controles de videogame e os celulares também têm motor. Então agora chegou a hora da gente montar e ver como ficou a montagem da nossa furadeira. Então olha só, terceiro ano, aqui nós temos a nossa furadeira montada. Então olha só, nesse lado aqui nós temos uma manivela, tá? Que ao girar, a gente gira esse conjunto aqui de engrenagens. Aqui nós temos uma engrenagem maior de 40 dentes, ligado aqui essa engrenagem maior de 40 dentes ligada a uma coroa dentada que se liga a uma engrenagem menor de 8 dentes. Essa é a menor engrenagem que nós temos no kit e essa engrenagem 40 dentes é a maior engrenagem que nós temos no kit, tá? Aqui na frente nós também temos uma relação de engrenagem de 8 dentes com uma engrenagem 24 dentes. Mas o que a gente tem que perceber é o seguinte: quando nós fazemos, peguei aqui duas engrenagens para vocês observarem o seguinte. Quando nós unimos duas engrenagens, uma transmite o movimento para a outra. Quando nós movemos uma, a outra também se move. Elas podem ser de tamanhos iguais ou tamanhos diferentes, mas o fato de transmitir movimento de uma para outra sempre acontece, independente do tamanho das engrenagens. Então, o que vocês têm que perceber é que quando eu movimento a manivela,
Essas relações de engrenagem, elas se movem, uma transfere o movimento para a outra. Vocês estão vendo? E isso que é o legal na nossa montagem. Essa engrenagem aqui, a primeira engrenagem, a engrenagem 40 dentes, ela se liga diretamente à manivela. A manivela é onde a gente aplica a força para fazer girar. Então, a engrenagem que se liga diretamente ou ao motor ou a força vindo manual, né? Aqui é a força manual, mas se a gente tivesse também um motor, ela é sempre chamada de engrenagem motora, porque ela está recebendo diretamente a força aplicada. Essa força pode ser através de um motor ou pode ser manual, igual a nossa furadeira aqui, tá? As outras engrenagens, elas são chamadas de engrenagem de saída, porque estão recebendo o movimento da engrenagem motora. Então, nós temos a engrenagem motora, que se liga diretamente ao motor ou a uma força manual, e a engrenagem de saída. Então, quando eu giro aqui a manivela, que peças estão se movendo? As engrenagens e as coroas dentadas. Elas recebem o movimento que eu faço aqui na manivela, tá? E elas transmitem de uma para a outra. Agora observem o seguinte, as engrenagens elas não giram para o mesmo lado, elas giram em lados opostos. Uma gira para um lado, enquanto a outra gira para o outro lado. Observem o seguinte também nessa montagem. Enquanto a engrenagem de 40 dentes dá uma volta, a menor, de 8 dentes, tem que dar muito mais voltas. Tem uma pergunta no fascículo de vocês sobre isso. Essa maior tem 40 dentes e a menor tem 8. Então, quantas vezes essa de 8 vai ter que girar quando essa maior de 40 dá uma volta? Então, o que eu quero que vocês também entendam é o seguinte. A engrenagem motora, ela está ligada diretamente à manivela. Então, enquanto ela dá uma volta, essa aqui de 8 dentes tem que dar muito mais voltas. Então, se a gente colocasse essa engrenagem maior no lugar dessa de 40, colocasse essa engrenagem menor no lugar dessa de 40 dentes, a velocidade ia ser muito maior. Essa relação aqui, essa furadeira iria girar muito mais rápido. Então, observem aqui, ó, que ela parece mesmo uma furadeira, porque quando a gente movimenta aqui a manivela, essas peças se movem como se a gente estivesse furando uma parede. Terceiro ano, agora que nós já montamos e já vimos o funcionamento da furadeira, chegou a hora da gente resolver os exercícios. Vocês farão esses exercícios nessa semana e na próxima semana eu colocarei a resolução. Então, prestem atenção. Na página 5 e 6, para quem está com o fascículo, pode responder no próprio fascículo e depois fazer a correção. Quem não está com o fascículo, faça em uma folha, copie a pergunta e responda, e na próxima semana faça a correção. Eu vou deixar também para vocês os exercícios como imagem na mensagem, tá bom? Então, na página 5 diz o seguinte: agora que você e seus colegas de equipe já sabem o que são e para que servem as engrenagens, que tal responder a essas questões? Qual é a quantidade de dentes da engrenagem maior e a quantidade de dentes da menor? Página 6. Quando a maior dá uma volta, quantas voltas dá a menor? E que tal explorar um pouco mais a furadeira que você e seus colegas construíram observando o funcionamento da manivela? Ao girar a manivela, o que acontece com a furadeira? Quais peças se movem? E as engrenagens, elas giram para o mesmo lado? Quais são as principais peças desse mecanismo? Se invertermos a posição das engrenagens, colocando a menor no lugar da maior, haverá alguma mudança no funcionamento do mecanismo? Explique. Então, vocês têm esses exercícios para responder durante essa semana. Eu espero que vocês façam com bastante atenção e a gente se vê na próxima semana. Até mais, terceiro ano!